Fala pessoal, shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. E eu já te convido para você abrir sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Eu quero ler com vocês o versículo 30. Daniel, capítulo 3, versículo 30 é o nosso texto base de hoje. E hoje nós vamos falar aqui, gente, de três personagens que são conhecidíssimos, porque existem muitas pregações baseadas na história desses três garotos, esses três jovens aqui. Inclusive, eles são temas de muitas canções também, algumas delas que eu me lembro ainda pequeno. Cantava-se assim: Sadraque, Mesaque, Abidnego entraram na fornalha e não sentiram medo. A igreja pegava fogo quando tocava essa música. E eu quero ler com você Daniel capítulo 3, versículo 30, e já convidar você que está aqui pela primeira vez, convido-te a se inscrever em nosso canal e a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente? Daniel capítulo 3, versículo 30 diz assim, ó: Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Mais uma vez, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Inclusive, o que eu vou falar aqui, como no início sempre tem um pouco menos de gente, eu quero que você coloque escrito no chat, que vai ser a base do nosso devocional de hoje. Toda grande promoção é antecedida por uma grande provação. Toda grande promoção é antecedida por uma grande provação, ou seja, a provação vem antes, a promoção vem depois. A Bíblia está recheada de exemplos assim. Você vê Abraão sendo provado e depois sendo aprovado quando Deus o convida a sacrificar o próprio filho. Você vê esse mesmo padrão na história de Daniel, que foi conterrâneo e contemporâneo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando ele é fiel a Deus, o rei da Babilônia coloca Daniel ali em posições maiores de influência no maior império do mundo na época. Você vê diversas vezes esse padrão acontecendo na Bíblia, em histórias bíblicas, e também nos dias de hoje. Até mesmo quando uma empresa, quando um líder, um chefe de setor, ele pensa em promover alguém, ele primeiro prova aquela pessoa. A aptidão técnica, a capacidade de relacionamento com a equipe. Será que a honestidade dele é condizente com aquele nível de responsabilidade, aquele nível de acesso que ele vai ter? Então, tudo isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego acontece ainda hoje. E essa história é interessante porque ela se desenvolve durante todo o capítulo 3. Nós lemos o versículo 30, que é o último capítulo, perdão, é o último versículo do capítulo 3. Então, para não ler 30 versículos aqui, eu li apenas o último que fala da promoção. Mas antes da promoção teve uma grande provação, né? E da mesma forma como a gente leu o versículo 30 aqui, que já fala da promoção, às vezes acontece isso na nossa vida também. As pessoas só veem a promoção e não veem a aprovação. Tiago, então me conta como foi essa aprovação aí, porque eu quero entender o que é que esses três garotos passaram. Veja bem, se você na sua casa se deleitar sobre Daniel capítulo 3, algo que eu recomendo vivamente, Daniel capítulo 3 vai contar um momento da história onde o rei Nabucodonosor, o maior rei do mundo na época, importante saber que o Império Caldeu, nesse momento aqui, cuja capital era a Babilônia, o Império Caldeu era o principal império do mundo na época. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele erige uma estátua em homenagem a si mesmo, uma estátua que representava ele como um deus. E ele dá uma ordem para que todos se prostrem diante daquela estátua. Mas essa ordem não deveria ser cumprida apenas pelos súditos em geral, por assim dizer, mas por todos os líderes de cada setor da Babilônia. Se você for perceber, inclusive no capítulo 30, diversas vezes o autor vai escrever assim, ó, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros. Ele vai repetindo isso porque se nós abríssemos um estudo aqui, você iria entender que, na verdade, o escritor está fazendo uma sátira, ele está meio que ridicularizando a ordem do rei Nabucodonosor. Mas essa ridicularização também serve para você entender que todas as pessoas de alto nível, médio nível, baixo nível, precisavam se dobrar diante da estátua do rei, senão morreriam.
Então o rei emite um sinal sonoro e a ordem é a seguinte: quando esse sinal sonoro for dado, todos devem se prostrar diante da minha estátua, devem provar sua lealdade a mim. E isso choca diametralmente com a crença de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram três servos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, junto com Daniel, eles chegam na Babilônia como trainees, por assim dizer. Na verdade, escravos, né? Mas eles não eram escravos, por exemplo, como ocorreu aqui no Brasil, a escravidão. Diversos escravos ficavam numa senzala, numa situação subhumana e sofriam punições subhumanas. Na verdade, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentre todos os judeus que foram levados, alguns sim foram levados para trabalhos bastante indignos e condição bastante insalubre, mas eles foram levados bem jovens, e eles já eram da elite de Israel e foram levados lá para serem treinados para servirem um rei na corte do rei. Então eles tinham um alto nível de treinamento, um alto nível de educação, eles foram preparados para servir o rei na alta elite da Babilônia. Eles estão aqui no meio do auge do maior império do mundo na época, diante de um paganismo profundo, mas eles mantêm a sua fé. E é interessante, gente, que muitas vezes nós culpamos o nosso fracasso espiritual responsabilizando o meio, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Você sabia, por exemplo, que há uma pesquisa que alguns anos atrás diz que 80% dos jovens cristãos, quando entram na faculdade, 80% deles ou perdem a fé ou se afastam em algum momento. Aqueles 4 ou 5 anos de faculdade ali, 80% ou se afasta e não volta mais, ou pode até voltar, mas passa um tempo afastado da fé, entra em crise. Por quê? Porque muitas vezes a faculdade vai pegar um jovem que tem ali um sentimento por Deus, mas não tem uma base espiritual profunda, na maioria das vezes, e vai inserir ele, meu amigo, num monte um universo que tem muitos outros jovens completamente diferentes, em credo também, e vai trazer para eles ali bandeja e propostas que não tem a ver com os valores dele. E às vezes ele não está, como é que eu digo, ele não está fixado no coração, ele não está com o coração tão firmado em Jesus o suficiente para resistir àquilo. Às vezes o cara passou a vida toda indo para a igreja porque a mãe vai, porque o pai vai, porque a namorada está lá, ou porque ele gosta de Deus de alguma forma, mas ele não está firmado mesmo, sabe? E aí a pressão do meio acaba engolindo a fé daquela pessoa. Isso acontece também em outros lugares, no trabalho, dentro de casa, em roda de amigos, lugares onde você não consegue manter a sua fé, porque a pressão social, de alguma forma, é mais forte do que a fé no seu coração. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são exemplos vivos de que é possível manter a fé convicta, mesmo quando a fidelidade vem ao custo da própria vida. Nabucodonosor, então, dá uma ordem para que todos se prostrem diante da estátua que o representava. A ordem é dada, o som é entoado, e todos se prostram, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma curiosidade, inclusive, tem algumas pessoas que dizem assim: Tiago, só Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Cadê Daniel aí? Será que Daniel se prostrou? E, na verdade, quando você vai estudar mais profundamente a teologia, a história, a arqueologia, você vai chegar a um consenso ali de que provavelmente Daniel estava em outra província no momento, ele estava viajando, estava praticando alguma atividade administrativa do qual ele não estava naquele local. Então ele não participa da história. Mas Daniel ele chegou a ser aí para a Cova dos Leões, é uma outra história muito inspiradora também. Então ele não negocia a fé dele, tá? Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permanecem de pé, não se dobram diante do rei. Gente, peraí. Aqui já é motivo suficiente para o rei mandar matar os três sumariamente. Sumariamente. Porém, por alguma razão, o rei ele dá uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele meio que não acredita no que está vendo, não é possível. Esses três garotos aqui estão contestando a minha ordem, né? E aí, olha, vou dar uma segunda chance. Vai tocar o som de novo e quando tocar o som da trombeta, vocês vão ter que se dobrar diante da estátua. Senão, eu vou lançá-los numa fornalha de fogo ardente. Isso aqui é muito sério, gente. A pressão é muito forte. Era o curso da vida deles. E é interessante que, nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles respondem algo para Nabucodonosor, que eu confesso, me arrepia o tempo inteiro. Todas as vezes que eu leio isso aqui, eu fico arrepiado e é algo que precisa nos inspirar o tempo inteiro. Volta comigo aí, nós lemos o versículo 30. Mas eu quero voltar com você para o versículo 16. Versículo 16, olha o que diz.
Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Que forte isso, né? Convicção deles. Mas segue comigo, versículo 18 agora. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Deixa eu traduzir para você aqui para ficar fácil. O rei Nabucodonosor, ele dá uma segunda chance para aqueles jovens e fala o seguinte: olha, se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês numa fornalha e eu vou aumentar muito o fogo dessa fornalha. Quando você lê na Bíblia, escreve assim, fornalha de fogo ardente. Parece que é redundância, mas na verdade, quando você vai entender a forma do hebreu, do israelita escrever, você vai perceber que ele, o que para nós, brasileiros, no português, é redundância, para eles é reforço de ideia. Né? Então, se eu falar assim, eu subi para cima, eu estou sendo redundante. Mas um judeu, um hebreu, usaria isso para poder reforçar a ideia de que eu de fato subi. Entende? Então, quando eles falam assim, eles foram ameaçados de serem jogados numa fornalha de fogo ardente, era uma fornalha que ia queimar com muito mais fogo, muito mais intensidade. Tanto é que quando os soldados vão levá-los para a fornalha, os soldados morrem queimados. Né? Você vê que quem foi levar ele para a fornalha morreu queimado. E o milagre aconteceu. Mas é interessante que quando o Nabucodonosor ameaça ele, eles falam o seguinte: olha, rei, é o seguinte, ó. Se você não jogar numa fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para nos livrar. Agora é o seguinte, se ele não nos livrar, a gente também não vai prestar culto, não. A gente vai morrer fiel. E, gente, a beleza do que Deus quer nos ensinar está exatamente aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não tinham fé no milagre. Eles tinham fé no Deus do milagre. A fé deles não estava firmada no milagre, estava firmada no Deus do milagre. Tem uma música de Delino Massal que ele canta assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, um amém, dele só dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor, né? E o refrão todo mundo conhece. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Mas se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E muitas vezes a nossa fé ela está firmada no milagre. Como é a fé firmada no milagre? É a fé que agradece a Deus se tudo der certo. Olha, se Deus fizer, eu vou ser fiel a Deus. Deus, se tu fizeres na minha vida, eu vou entregar minha vida a ti. Eu vou te amar. Eu vou fazer uma oferta especial. Eu vou ajudar alguém. Pererê, parará. Tudo bem, isso é bênção. Isso é bênção. Mas Deus nos chama para mais profundo. Porque quando você ama a Deus de verdade, você passa a amar a Deus não porque Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Quando você passa a amar a Deus com mais profundidade, você não busca só as mãos de Deus, você busca os pés de Deus. A gente se aproxima muito de Deus buscando as mãos dele, mas nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus. É como se fosse nos dias de hoje. É como se muitos de nós se aproximasse de Deus querendo colocar a mão no bolso de Deus. Deus, me empresta teu cartão aí para resolver um problema. Deus, me empresta o teu recurso para resolver um problema. Deus, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. E, na verdade, Deus nos chama não para compartilhar o bolso dele, é para compartilhar o coração dele. A prova de que esses jovens, gente, eles estavam fiéis a Deus, é um detalhe que eu vou compartilhar com você aqui. Eu sei que a maioria sabe disso, mas talvez alguém esteja aqui pela primeira vez e não tenha tanta familiaridade com esse texto. O nome Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses três nomes, eles não eram nomes hebraicos, tá? O nome desses jovens aqui é um nome diferente. Ananias, Misael e Azarias. Eles têm esses nomes judeus com eles. Eu até coloquei em algum lugar aqui, mas quando eu comecei a fazer o devocional, eu não tinha aberto as minhas anotações. Anotações essas que eu vou compartilhar com todos vocês, como diariamente faço,
nosso grupo exclusivo de WhatsApp, nossa comunidade no WhatsApp, nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E você pode entrar nesse grupo clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. É um grupo fechado, sem conversas paralelas, feito para duas coisas. Primeiro, para te enviar o link do devocional todo dia. Você recebe na palma da mão, 10 minutos antes de começar o devocional. E também, durante o dia, eu mando as minhas anotações. Tá bom? Então, essas anotações, por exemplo, eu vou mandar para vocês durante o dia. Como eu não tinha aberto aqui a anotação antes, eu tô com dificuldade de achar onde é que eu coloquei o significado dos nomes. Mas, de modo bem generalizado, as expressões dos nomes Sadraque, Mesaque e Abidnego, Sadraque e Mesaque são parecidos, né? Porque esse final, Ak, na verdade, se aportuguesar, seria Aku, né? Shadraku, Meshaku, Shadraque, Meshach, que aí em português fica Sadraque e Mesaque, que significam servos de Aku, que era um deus babilônico. Então, Sadraque, se não me engano, é servo de Aku, e Mesaque é um elogio a Aku, sabe? Glórias a Aku, ou Ak, como se fala no português Sadraque e Mesaque. E Abednego significa servo de Nego. Nego, que na verdade se escreve Nebo. Abednego. Nebo era outro deus babilônico. Então esses três jovens, eles chegam lá com os nomes deles, naturais, os nomes hebreus, tá? Israelitas, mas eles têm sua identidade trocada. Rapaz, você trocar o nome de alguém é você mexer no mais profundo da identidade da pessoa. Tanto é que em diversos lugares você tem pessoas que atuam com codinomes. Isso não é ilegal, não, gente. Exemplo simples para isso é o chamado nome artístico. Quantos atores, cantores ou jogadores você conhece que tem um nome artístico? Né? É o nome dele para atuar naquela função ali, cantando, atuando, jogando futebol. E aquele nome artístico, ele ajuda a pessoa a ativar um modo dentro dela. Não é uma dupla personalidade, mas é ativar um modo. Pô, quando eu tô com esse nome aqui, então tinha, por exemplo, o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Qual é o nome de Pelé? Edson Arantes do Nascimento. Mas era interessante que o próprio Pelé fazia essa distinção entre o Edson e o Pelé. Então, uma figura, eu poderia dar 1000 exemplos aqui, para você entender como essa coisa do nome mexe profundamente com a pessoa. Às vezes, no teu seio familiar, você tem um apelido que só tua família sabe. Então, quando a tua família te chama daquele jeito, você tem ali uma proximidade que tem com seus familiares que em outro lugar você não tem. Que com outro rol de amigos você não tem. Da mesma forma, no trabalho, talvez as pessoas te chamem de um outro jeito que ative um outro modo dentro de você. Então, mexer no nome é mexer profundamente na identidade. Esses caras tiveram um impacto de transformação social muito forte, cultural muito forte, espiritual muito forte. Mas isso não foi justificativa para eles abandonarem a fé. E a gente abandona a nossa fé hoje por tão pouco, né? A gente abandona a nossa fé, gente, por tão pouca coisa, por tão pouca pressão, por tão poucas situações. Eu acho que a gente precisa refletir mais no quão fraca é a nossa fé do que no quão forte tem sido a tempestade. Às vezes eu vejo as pessoas falarem muito, Thiago, a tempestade está muito forte. Mas a pergunta é, e a tua fé está forte também? Porque a tempestade sempre vai estar forte. Se é tempestade, vai estar forte. Se não fosse forte, não era tempestade, era um vento, uma ventaniazinha qualquer. Se é tempestade, está forte. Mas e a tua fé? Está forte ou está fraca? Para resistir à tempestade, entende? Sadraque, Mesaque, Abednego. É por isso que eu digo. A gente leu aqui o versículo 30 que fala assim, ó. Nabucodonosor promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas qual foi o tema do nosso devocional? Qual foi a palavra-chave do início aqui? Que talvez algumas pessoas não tinham chegado ainda. Toda promoção é antecedida por uma grande provação. Tá passando por uma provação? Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Talvez tenha uma promoção para você. E quando você negocia os teus princípios, a tua fé, os teus valores por algo que, sinceramente, é prejuízo, sabe? Você está perdendo uma grande porta, uma grande chave de Deus para sua vida. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego sofrem essa ameaça. Eles falam para Nabucodonosor, falam o seguinte, ô rei, Deus tem poder para nos salvar, pode jogar na fornalha. Deus tem poder para nos salvar. Agora, mesmo que ele não nos salve, nós vamos morrer fiéis a ele. Rapaz, que nível de fé. Senhor, nos dá esse nível de fé. Esse nível de convicção, de amor, de arriscar a própria vida pela fé em Deus. A gente precisa muito buscar esse nível. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram melhores do que nós, não eram diferenciados, não eram acima de ninguém aqui. Eram pessoas de corações remidos, rendidos a Deus. E nós também podemos ter o nosso coração rendido a Deus. Deus está falando com você, não está não?
Comigo, com certeza. E aí, seguindo o texto, Sadraque, Mesaque e Abednego falam isso. O Nabucodonosor dá uma segunda chance para eles. E eles não se dobram de novo. E aí Nabucodonosor se sente afrontado, né? Poxa, 3 jovens aqui rompendo a ordem de um rei e tem que lançar eles na fornalha. Quando vão lançá-los na fornalha, fornalha de fogo ardente, quando eles chegam perto da fornalha, estava tão quente aquele fogo que os soldados que foram levar eles morreram queimados. Mas os jovens, eles vão lá, sozinhos, voluntariamente. Eles completam o caminho e vão lá para a fornalha de fogo ardente. Só que quando eles estão lá, gente, acontece algo que é profundo. Ao invés deles serem carbonizados, como seria o natural, eles são livres e eles não se queimam em nenhum fio de cabelo. Sabe por quê? Porque Deus vai com eles para a fornalha. Aí aqui eu não vou perder a oportunidade de falar uma frase que eu sei que todo mundo já ouviu 1000 vezes na vida. Inclusive uma frase que eu evito falar porque é muito repetida, é meio que já blasé. Mas é verdade, eu vou aproveitar esse devocional para falar o que eu sempre quis falar e sempre evito. Olha só, Deus não te livra da fornalha, Deus te livra na fornalha. Tem fornalha da sua vida que você está clamando assim, Deus me livra da fornalha. E Deus permite você ir para a fornalha e Ele vai te livrar na fornalha. Sabe por quê? Porque se Deus te livra da fornalha, se Deus livrasse Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, o milagre seria só individual. Mas como Deus os livrou na fornalha, o milagre passou a ser nacional. A Babilônia, o Império Caldeu inteiro, percebeu que Deus foi glorificado através da vida desses garotos, você entende? Se você quisesse mesmo ser livre da fornalha, era só se dobrar diante da estátua. E quantas vezes, Jesus, quantas vezes a gente se dobra diante da estátua porque a gente quer se ver livre da fornalha. O nosso desespero é tanto para se ver livre da fornalha que a gente até se dobra diante da estátua. Quantas vezes? Mas, quando Deus não nos livra da fornalha, pode ser que Ele nos livre na fornalha. E um milagre que seria individual vai agora edificar muitas pessoas, né? Inclusive, estou lembrando de uma pessoa. Essa semana eu abri uma caixinha de... Na verdade, não foi nem caixinha. Eu coloquei um story e coloquei assim, olha, tem um pedido de oração, me manda aqui que eu vou orar por você. Algumas pessoas mandaram, né? De tempos em tempos eu faço isso. E uma pessoa, não sei se a pessoa está aqui agora assistindo o devocional, a pessoa fez um pedido, falou, Thiago, o pai das minhas filhas faleceu, tenho 2 filhas e a gente tá aqui numa situação muito difícil, sem lugar para morar, desesperado e tal. Falei, tá bom, vou orar por vocês, né? Deus abençoe sua vida, a vida de suas filhas. Fiz uma oração, às vezes eu até, quem pediu oração essa última vez percebeu, eu faço a oração comigo mesmo, mas também escrevo a oração ali, mando para a pessoa ler a oração também, ela ter fé naquilo, ela concordar com aquilo. Poder da concordância, isso no mundo espiritual faz muita diferença. E aí, 2 dias depois, a pessoa falou, irmão Thiago, vim aqui lhe contar o testemunho, estava sem casa para morar, situação muito difícil, mas louva a Deus pela sua vida e tal, e obviamente não é por causa da minha oração, né, gente? É por causa de Deus, é Deus que faz, toda honra e glória a Deus. E a pessoa falou, Deus deu uma providência aqui, surgiu um lugar para morar, glória a Deus, vou ter onde morar com as minhas filhas agora. Então, assim, algo que poderia ser apenas pessoal, hoje está aqui no devocional, tem dezenas de pessoas sendo edificadas, daqui a pouco centenas. Então, Deus, ele vai fazendo isso, sabe? Ele não nos livra da fornalha, mas ele entra conosco na fornalha. Então, vamos lá para o versículo, para a gente fechar o devocional aqui. Versículo 24, olha o que está escrito. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhe, Jesus, isso aqui é muito forte, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Gente, Nabucodonosor, de algum modo, ele teve uma visão onde ele percebeu que havia uma pessoa a mais. Ele mandou jogar 3 na fornalha. Quando ele olha, tinha 4. Eu não sei se Nabucodonosor era cegueta como eu, que se eu tirar esse óculos aqui não enxergo nada. Mas ele começa ali, né, a coçar os olhos. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu mandei jogar 3 e tem 4 ali. Só que o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Essa expressão, semelhante ao Filho dos Deuses, é uma expressão para dizer, olha, estou vendo um ser ali celestial. Um ser espiritual. Tem alguém ali. Aí, versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas
e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. E, gente, versículo 28, agora para a gente pular. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Versículo 30, que é o versículo que nós iniciamos esse devocional. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Toda promoção ela é antecedida de uma grande provação. Às vezes está passando uma provação que é tão grande, e acontece mesmo. Você tá vivendo um furacão tão grande. Thiago, tá aqui minha vida, tá uma loucura tão bizarra que eu não consigo nem pensar no futuro, no porvir. Não consigo nem pensar com a bênção, não sei o que. Meu irmão, é loucura, é furacão, é caos. Tô tomando pancada e não sei de onde vem. Mas você precisa ter premente no seu coração de que toda a promoção ela é antecedida de uma grande provação. E que essa provação que você está passando, ela pode ser uma plataforma de Deus para que o nome de Deus seja glorificado em muitos lugares. Para que o nome de Deus seja glorificado no coração de muitas pessoas. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham fé em Deus e não no milagre. Sabe por que eu acho que isso aconteceu, gente? Justamente pela conduta do Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles falaram assim, olha, Deus é poderoso para nos livrar. Eles conheciam o poder de Deus. Mas se Deus não nos livrar, não tem problema não, a gente vai ser fiel a Ele do mesmo jeito. Aí a pergunta que eu te faço é, e se Deus não te der o que você quer? Você vai continuar sendo fiel? Você vai continuar amando a Deus? E se Deus não te colocar onde você quer ser colocado? Você vai continuar glorificando a Deus? Os seus lábios ainda vão entoar louvor ao Senhor? Essa pergunta revela onde está o seu coração. E essa é a importância desse devocional. Talvez lá no início você pensou que era um devocional sobre Deus vai te abençoar, Deus vai te promover, e vai mesmo. Se Ele quiser, Ele promove até sem precisar de provação. Mas para você que está hoje no meio de uma provação, a pergunta é, a que nível, a que ponto está o seu amor a Deus? Se nós não vigiarmos, às vezes, no meio de uma provação, a gente começa a murmurar. Quando a gente começa a murmurar e não para, a murmuração avança para a raiz de amargura. E quando você menos imaginar, meu irmão, você começa a ficar rancoroso com Deus. Você começa a ficar chateado com Deus. Aí você fala, não, Thiago, nunca, jamais, querido. Cuidado. Quando você começa a murmurar, a murmuração evolui para a raiz de amargura. Daqui a pouco você já cria um bloqueio para Deus. Porque você acha que mentiram para você, que enganaram você. Porque você acreditou que Deus iria fazer as suas vontades. Mas será que o nosso amor para Deus, ele permanece intacto diante das provações? Será que o nosso amor para Deus é o mesmo? Mesmo que Deus não nos livre da fornalha? Quando a gente chega nesse nível de amor, poxa, aí realmente a gente entendeu o evangelho. E essa graça é só Deus que nos dá. Não é performance, não é esforço. É Deus derramando em nossos corações. Tiago, se eu não tiver recebido então essa graça, o que é que eu faço? Ora a Deus agora comigo. Que eu sei que se for todo o seu coração, Deus vai derramar. Porque Ele não nega, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Está escrito na palavra dele. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor, fechar esse devocional. Quero fechar aqui mais uma vez convidando vocês. Antes de fazermos a oração final, não sai ainda, mas quero convidar você para fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde nós enviamos o link dos devocionais e as anotações do devocional todos os dias. O link está na descrição, no comentário fixado e fixado também no topo do chat. Deixa um like nesse vídeo, você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, porque nós estamos juntos de segunda a sexta sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus às 7h30 da manhã. Vamos orar, gente? Santo Deus, te dou graças, Pai. Te agradeço porque o Senhor já entregaste o teu melhor para nós. Foi o teu filho na cruz do Calvário. A verdade é que se a nossa vida se encerrasse hoje, já somos alvo da sua misericórdia, já somos alvos da sua graça. Meu Pai, eu quero te clamar que o Senhor nos permita ter um nível de amor, de fé e de convicção, tal qual Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram, do qual resistiram às tentações da Babilônia,
do qual resistiram às pressões da Babilônia, do qual declararam a fidelidade deles, mesmo que o Senhor não realizasse o milagre. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos guarde, nos conduza a esse nível, para que possamos ter fé em Ti e não no milagre. Queremos amar a Ti e não no milagre. Dê certo? Nós precisamos de muitos milagres, mas certamente nós precisamos mais de Ti do que dos milagres. Nos leva para esse lugar, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Deixa um like no vídeo e não sai daqui sem antes deixar um feedback, um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Tamo junto, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.